Boa
Boa noite mais uma vez a todos os irmãos que estão aqui presentes. Nossa boa noite também a você que está conosco pela internet, onde você estiver e quando você estiver. Que a graça do nosso Deus, a todos nós, esteja sempre presente em nossas vidas. Eu abro essa noite de estudo com um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 15, quando ele diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito de Deus." É o nosso desejo que a tua vida, as nossas vidas, sejamos cheios da esperança, da viva esperança em Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento. Eu convido os que estão aqui a se colocarem de pé e onde você estiver, se puder, fazer esse sincronismo de corpo conosco, eu te convido também a se colocar de pé. Oremos. Santo Deus, nós te bendizemos, te adoramos, te exaltamos nesta noite, com nossa gratidão por tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade que enche toda a terra. Graças te damos pela tua graça salvadora sobre nós, teu povo, os escolhidos do Senhor antes da fundação do mundo. Te bendizemos porque reconhecemos por meio da tua palavra e pela experiência da vida a tua soberania sobre tudo e sobre todos. Te adoramos e te bendizemos porque a tua agenda tem sido cumprida cabalmente e nada pode impedir o teu querer, porque teu é o querer e o realizar. Bendisse o teu servo Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos são frustrados. Em relação aos homens, a tua palavra nos adverte que o Senhor frustra os desígnios, os propósitos, a agenda, muitas vezes do homem. Nós te adoramos porque tu és Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Deus amado, nós estamos aqui nesta noite reunidos como parte do teu povo, alguns presentes, outros presentes também, contudo pela internet conosco, e nós queremos suplicar a ti que sejamos fortalecidos, encorajados, animados pela tua palavra que será exposta nesta noite. Queremos, ó Deus, na oportunidade ainda, suplicar a ti por irmãos que amamos, irmãos queridos nossos aqui da igreja local, que neste dia, nesta semana, estão vivenciando luto, vivenciando a dor, vivenciando lágrimas. Rogamos a ti pela vida da nossa irmã Cisínia, que o Senhor possa continuamente consolar, confortar o coração da tua serva, bem como dos seus irmãos e de toda a sua família, em virtude do falecimento da sua irmã. Rogamos a ti também pela nossa irmã Naama, que no dia de hoje tomou conhecimento do falecimento do seu avô, tão querido, tão chegado ao seu coração, que também o teu consolo oportuno, necessário, envolva os sentimentos da Naama, bem como de toda a sua família. Suplicamos a ti por aqueles que sofrem, Senhor, por aqueles que estão em luto, por aqueles que estão vivendo dores profundas, que o Senhor, com o teu cuidado, seja através do teu povo, das nossas vidas, o Senhor ministra estes corações, levante o rosto e lhes deis a paz tão necessária também para estes dias. Rogamos a ti por aqueles que se encontram enfermos por vários motivos de enfermidades. Nós clamamos por cura, sim, porque o Senhor é poderoso para fazer isso, seja através dos meios ordinários ou de uma ação sem estes meios, mas clamamos a ti por cura. Clamamos a ti, Senhor, pela tua igreja, para que a tua igreja continuamente clame para que o teu reino venha, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu.
e que o teu reino, ao chegar em lares, nas vidas, nos bairros, em todo lugar, se, ó Deus, se apresente com os sinais que o teu reino demonstra de poder e autoridade, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que em meio a qualquer circunstância, a tua igreja não deixe de testemunhar, não deixe de pregar o evangelho da reconciliação do Senhor com os homens na pessoa do teu Filho, que o Senhor possa fortalecer a tua igreja e concedê-la ousadia, para que no poder da tua palavra e do teu Espírito, avancemos contra as portas do inferno, que temos como promessa que não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toma em tuas mãos o teu povo, os lares que aqui se encontram reunidos, seja pela internet e, repito, e presencialmente. Fortaleça os nossos lares, que o Senhor continue nos guardando, debaixo da tua graça e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abramos a palavra de Deus, irmãos, lá no livro dos Salmos. O salmo que leremos será o salmo de número 28. Ou melhor, salmo de número 27. Vizinho do 28, né? Salmo 27. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 4. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Leamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que texto, irmão, de um homem assim como eu e você, um pecador alcançado pela graça. Davi. Pastor, alcançado pela graça? Mas ele não está lá na lei? Sim, alcançado pela graça. A mesma graça que nós fomos. Quando Paulo fala da justificação e ele ancora o seu estudo, a sua exposição sobre a justificação, em Romanos 4, ele traz dois expoentes da nação de Israel. Nada mais e nada menos do que o próprio fundador da nação, Abraão, o pai da nação, e o rei até hoje, aclamado, o rei Davi, informando que ambos foram salvos pela graça salvadora de Cristo Jesus, justificados pela mesma obra de Cristo. Eles aguardando a encarnação do Messias. E nós, já tendo a promessa cumprida, agora aguardando a sua volta bendita para vivermos eternamente no novo céu e na nova terra. Mas o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem terei medo? Quantos temores nós estamos vivendo, externos e internos, talvez até mais internos. Quantos temores estamos vivendo? Mas que possamos viver isso aqui. O Senhor é a minha luz, eu não temerei. O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é quem nos guarda. Um outro salmo mais lá na frente diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia. Se o Senhor não nos guardar, podemos ter o melhor plano de saúde, podemos gozar do melhor hospital da nossa cidade, mas se o Senhor não nos guardar, tudo isso é em vão. É importante termos, claro, sem dúvida, dentro da responsabilidade humana. Se podemos ter, tenhamos. Mas, em primeira e última instância, quem guarda a nossa vida é o Senhor. Podem sentar vocês que estão aqui.
Caso você também que está conosco pela internet tenha se colocado de pé, também pode se sentar. Nós vamos ouvir uma canção que tem como título Tu és o Reino, do grupo Aliança. Andastes onde andei, da tua voz meu nome ouvi, por teu socorro eu clamei, mudou tudo em mim, me aproximo da tua mesa, junto a ti eu ficarei. Tomai do pão, meu corpo dei, do vinho vinde e bebei. Eu te escolhi, flui vida em mim. Estou presente aqui por ti. O reino, tu és o reino. Quando só você se achar e a esperança se afastar, saiba que Ele está aqui. Se nem perto a ti, te aproxima da tua mesa, te recebe como irmão. Tomai do pão, meu corpo dei, do vinho vinde e bebei. Eu te escolhi, flui vida em mim, e estou presente aqui por ti. Tu és o reino, tu és o reino. Que o forte sirva ao fraco, que o menor tenha lugar. É a tua vontade, ó Deus, que tudo em mim adore a ti. Tomai do pão, meu corpo dei, do vinho vinde e bebei. Eu te escolhi, flui vida em mim, e estou presente aqui por ti. Bem presente aqui, estou aqui. Cristo é o reino, Cristo é o reino, Cristo é o reino, Cristo é o reino, Cristo é o reino. Tomai do pão, flui vida em mim, estou presente para ti. Esse é o Grupo Aliança, para aqueles que não conhecem. O Grupo Aliança é formado por vários irmãos em Cristo, é um grupo interdenominacional
E o presidente desse grupo, o responsável, podemos dizer dessa forma, ele é membro aqui da nossa igreja, o nosso irmão Alan. Bem, irmãos, nessa noite de estudo da Palavra de Deus, nós temos a oportunidade de estar aqui com um dos missionários que apoiamos o seu trabalho transcultural, nosso irmão reverendo Francisco, para os mais próximos, reverendo Chico. Por favor, meu irmão, pode se dirigir. E então ele está aqui em BH, terça-feira tivemos uma conversa, um bate-papo muito bom de amigos, e aí eu já pesquei e disse, olha, quinta-feira você vai rever aquele povo lá, aquela igreja que tanto ora por você e te ama e, na medida do possível, procura apoiar o trabalho. Amém. E já tem um membro lá da Colômbia conosco aqui pela internet. Nosso irmão Jaime Oviedo, meu amado irmão, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui conosco, vendo aqui o teu pastor. Que Deus possa te usar nesta noite com o estudo da palavra dele. Amém. E que sejamos edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa rica oportunidade em que eu tenho de compartilhar da palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado em meu coração, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Graças a Deus por essa igreja, a igreja amada, a igreja que Deus tem colocou em nosso caminho. Nós temos amado vocês. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Muito obrigado ao reverendo Antônio, que cede mais uma vez seu púlpito, né? Agradecendo também ao conselho desta igreja. Eu trago também uma palavra de agradecimento por parte da minha família, minha esposa, meu filho, estão nesse momento em Aracaju, Sergipe, né? Estão nos acompanhando também através das nossas redes sociais. Muito obrigado mesmo em nome da minha esposa Rose e meu filho Mateus. Também uma saudação da nossa igreja Presbiteriana Aliança, lá de Bogotá. Na realidade, essa igreja é uma congregação da Sexta Igreja. Então, eu agradeço a vocês pelo apoio e os irmãos têm nos acompanhado neste momento. Irmãos, eu quero aqui aproveitar esse momento e partilhar da palavra do Senhor no texto de Salmo de número 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos, mesmo sentados, e vocês que estão nos acompanhando em sua casa, vamos compartilhar este texto que é belíssimo. E vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou iniciar e os irmãos vão dar continuidade. Assim como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico.
uma oração ao Deus da minha vida. Digo, ó Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por Tua palavra, que é viva, que é eficaz em nossas vidas. Obrigado porque aqui, ó Deus, nós estamos perante a Tua revelação, que é a Tua palavra em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale à Tua igreja. É em nome de Jesus em que nós oramos. É em nome de Jesus que nós derramamos o nosso coração em forma de agradecimento ao Senhor. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das características do livro de Salmos é a abundância de salmos de lamentação que aqui aparecem. É como se a vida de um crente muitas vezes caracterizasse por momentos difíceis, momentos de ansiedade, momentos de depressão, momentos até de frustração. E é exatamente isso que vimos aqui no Salmo de número 42. E quando nós, curiosamente, o Salmo de número 42 e 43 era originalmente apenas um salmo. E sabemos disso por vários motivos, porque quando observamos, o tema é o mesmo, e há um coro ou um verso que é repetido 3 vezes. Entre os 2 salmos, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Em Salmo 42, versículo 5, no Salmo 42, versículo 11, e no Salmo 43, versículo 5. Ambos são salmos de lamentações. Ambos são salmos em que nós encontramos, neste segundo livro dos Salmos, praticamente dois textos, o mesmo título, exceto o 43. Mas qual é o pano de fundo deste salmo? O que é que o Salmos está querendo nos dizer? O que o salmista aqui está expressando? E o que nós podemos tirar desses salmos de uma forma prática e colocar nas nossas vidas? Por que o salmista aqui está chorando? O salmista, possivelmente um levita, descendente de Corá, chora por não estar em Jerusalém adorando o seu Deus, o Deus vivo, adorando o Deus no templo, como era de costume. Uma crise impediu que este salmista estivesse presente, adorando a Jeová, está na Assembleia dos Santos para adorar e dar glória a Deus. Seu desejo é estar lá, mas só que ele não pode. A sua ausência criou uma sensação de vazio. A sua ausência aconteceu que ele ficou ansioso, ficou deprimido. E existe uma sede de Deus em sua vida e ele quer buscar o Senhor presencialmente. Houve um grito de angústia semelhante a um cervo que busca saciar a sua sede. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, anseio por sua proximidade, desejo experimentar novamente estar na sua presença. Não quero a comunhão de um Deus morto, eu quero a comunhão de um Deus vivo, em que eu possa conversar com Ele, em que Ele me escuta e que Ele me entende. Do Deus que me responde os meus anseios, responde as perguntas que eu faço diretamente a mim. E esse era um grito daquele salmista. E aquele salmista queria estar na presença de Deus. Não era um Deus imaginário, era um Deus real. Não era, irmãos, um Deus que somente estava ali por estar. Não, era um Deus que estava ali ouvindo as orações e respondendo as orações dos irmãos. Mas em tempo de crise,
nós também passamos por algo semelhante. Ficamos ansiosos, às vezes deprimidos. A nossa alma busca ansiosamente algo que sacie a nossa sede. Quem entre, nós aqui não estamos passando por algo semelhante. Estamos num momento de crise. Estamos num momento em que vemos a notícia e ficamos ansiosos, com medo, ficamos assustados com o número que assustadoramente cresce a cada dia. Ligamos a nossa televisão, ligamos o nosso computador, no celular, nos grupos em que nós participamos, sempre é algo relacionado a essa crise, essa pandemia. Mas como nós podemos encarar, entendendo perfeitamente que Deus está no controle, entendendo perfeitamente que Deus nunca saiu do controle das coisas. Nunca saiu do controle, inclusive, desta pandemia. Ouvindo o reverendo Antônio aqui falando a respeito de alguns irmãos que perderam seus entes queridos. Quantos de nós temos ouvido notícias semelhantes? E como nós estamos nos comportando diante de tantas tragédias? Muitas vezes ficamos frustrados, ficamos deprimidos e até muitas vezes com raiva. Principalmente quando vemos e observamos a libertinagem, a imoralidade, a corrupção está por toda parte. Por toda parte. Mas como nós, conhecedores da palavra de Deus, como nós vamos reagir diante desta crise? Parece que ninguém é fiel, não há integridade, muitas vezes não há compromisso por parte, inclusive, de algumas igrejas. Não há uma ortodoxia, muitas vezes há uma ortodoxia morta nas igrejas. As igrejas justificam e promovem, direta ou indiretamente, a imoralidade. Há uma disputa política por trás de tudo isso. E nós, como igreja, como nós estamos nos posicionando? Em meio a tudo isso, alguns elevam a ciência ao status de Deus. Ela é quem vai nos salvar. Mas são os mesmos cientistas e médicos que nos levam a acreditar muitas vezes que tudo isso é passageiro, em que nós vamos usar uma máscara, em que vamos nos proteger, outro dia não, a máscara não é, a máscara é. Então nós ficamos assim em meio a tantas notícias e tantas confusões. Irmãos, grandes calamidades, elas tendem a produzir o mesmo sentimento em cada um de nós. Assim, como você se sente da mesma forma, assim passou o salmista. Ele sentiu em meio daquela crise que ele estava vivendo. Agora, como o salmista reagiu, como ele trabalhou naquela crise que ele estava passando? E como devemos trabalhar em nossa vida em meio à nossa crise particular? E aqui eu quero destacar rapidamente alguns pontos para que nós possamos entender um pouco mais a respeito desse texto, a respeito do que o salmista estava passando naquele momento. A primeira lição em que nós podemos destacar nesse texto aqui é quais foram as reações do salmista. A sua primeira reação foi se perguntar quando tudo isso iria acontecer, no sentido, quando eu vou voltar a estar na casa do Senhor? Quando eu vou estar adorando o Senhor na casa do Senhor? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando poderei voltar à casa de Deus para adorá-lo como antes? E nós fazemos o mesmo. Quando é que nós vamos poder voltar à casa do Senhor e adorar o Senhor tranquilamente? Quando nós vamos poder sair das nossas casas, sem nossas máscaras, inclusive estar no meio dos santos, da Assembleia dos Santos, sem a nossa máscara? Quando nós podemos, irmãos, como vamos poder voltar ao normal? E aí existe aquela frase, né? Nós estamos vivendo no novo normal. Mas a sua segunda reação foi sentar e chorar o dia todo. Observe no versículo 3.
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Dia e noite. O que dominava a sua mente naquele momento era pensar em seu sofrimento, era pensar na crise que havia vivido. Isso dominou a sua mente, isso dominou o seu coração, e levou à depressão e ao choro todo o tempo. E nós estamos chorando. E nós precisamos chorar. Porque pessoas sem conhecer a Cristo estão morrendo. Pessoas que muitas vezes nós tivemos contato, que não conheceram a Cristo, estão morrendo. E nós não estamos pregando a palavra como deveríamos pregar. E nós precisamos aproveitar este momento de crise e pregar a palavra do Senhor. E a sua terceira reação, lembre-se dos bons e velhos tempos. Observe o versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim me derrama a alma. Como se passava eu na multidão do povo de Deus e os guiava na procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembrou da liberdade, do privilégio que ele tinha de poder estar na casa de Deus, na presença do Senhor, com os amados irmãos. E como levita, ele ajudou com sua presença e a orientação, levando os outros peregrinos a adorar a Deus nas 3 festas judaicas, que foi na Páscoa, a Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E fazemos o mesmo. Lembra-se quando nós íamos. E a sua terceira reação, irmãos, foi essa. Lembrar dos velhos tempos. E eu creio que nós precisamos nos alegrar não somente nos velhos tempos. O crente precisa se alegrar em todo o tempo. Em meio às circunstâncias que estamos vivendo, mas nós temos um motivo para nos alegrar. Alegrar-nos no Senhor. Nos alegrar no Senhor. Então suas primeiras reações foram essas. Ele buscou sempre, em todo o tempo, entender o momento que ele estava vivendo. Ele buscou sempre adorar a Deus. E ele relembrava daquilo que ele estava passando. Daquilo que ele passou. E na segunda lição em que nós encontramos nesse texto e aí eu faço uma pergunta nessa segunda lição. Como nós temos enfrentado as nossas crises? Como você tem enfrentado as suas crises? A primeira coisa que o salmista faz para lidar com a crise da depressão é advertir a si mesmo. Isso é o que eu e você devemos fazer. Essa atitude deprimida, pare de sentir pena de si mesmo. Observe no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estamos deprimidos? Por que estamos ansiosos? Porque essa ansiedade enche o nosso coração a tal ponto de ficarmos assim desorientados. Por quê? Pare agora, porque você está preocupado. Por quê? Você está preocupado no amanhã, sabendo que no amanhã Jesus está lá, no amanhã Jesus já preparou. Mas por que essa ansiedade toda? E aqui o salmista faz uma pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Isso acontece com todos nós, mas não é certo permanecer nesse estado de depressão. E o que nós precisamos aprender é que, em meio às crises que nós estamos enfrentando, precisamos pregarmos para nós mesmos. Nós lemos a palavra do Senhor, Deus fala conosco, nós precisamos colocar essa palavra viva e eficaz em prática em nossas vidas. E o salmista, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio àquela frustração e àquela crise pessoal, ele começou a pregar para si mesmo. E ele fala bem assim: olha,
pare dessa atitude, pare com esse comportamento agora. Você tem que pregar a si mesmo, você tem que falar com a sua alma e dizer que é suficiente em Cristo. Levante-se dessa cama. Lave o seu rosto. Tenha uma nova atitude em Cristo. E quando o salmista nos diz, porque está perturbado e abatido, tire o seu olhar de si mesmo e coloque-o em Deus. Na parte B do versículo 5, o salmista nos diz assim, olha, espera em Deus. Esperar não é fácil. Eu creio que todos nós temos uma dificuldade de esperar. Muitas vezes marcamos um encontro com alguém se atrasa, nós já olhamos para o nosso relógio e observamos, olha, fulano de tal atrasou. Muitas vezes a nossa esposa se atrasa, nós ficamos irritados. Muitas vezes o esposo se atrasa, nós ficamos irritados. Nossos filhos se atrasam, nós ficamos irritados, porque nós não temos paciência de esperar. Mas nós precisamos esperar e confiar e acreditar em Deus, porque Ele manterá todas as suas promessas, que Ele mesmo fala através da palavra dEle. As promessas do Senhor em nossas vidas. Em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas coisas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. E não é só isso, o salmista confia que Deus concederá seu pedido quando for de acordo com a sua vontade. Também envolve esperar em Deus, o tempo de Deus para responder os nossos pedidos, para responder inclusive as nossas orações. E Ele atenderá de acordo com a sua soberana vontade. Descansar e esperar em Deus. E era justamente isso que o salmista estava fazendo, esperar e descansar em Deus. E nós não podemos nos esquecer que Jesus é a nossa salvação e que não estamos só, porque Jesus é o nosso Deus, minha salvação e Deus meu. E aqui é muito importante nós entendermos isso, porque essa espera não é espera do mundo, não é espera no homem, nós estamos esperando no Senhor. E como eu falei, e Ele, de acordo com a sua soberana e infinita vontade, vai fazer de acordo como Ele quer e como Ele deseja para nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos esperando uma resposta das nossas autoridades. Muitas vezes colocamos a esperança em uma vacina. Muitas vezes colocamos a esperança em nossos líderes políticos. Nós precisamos esperar e confiar no Senhor, sabendo que em meio a tudo isso, por mais que nós estejamos preocupados e abatidos, nós precisamos esperar em Deus. No versículo 6, o salmista nos fala assim: eu sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte do Hermon, e no outeiro de Mizar. Vou lembrar que o Senhor é o meu Deus, e que o Senhor por mim nunca mudou e nunca mudará, porque Deus sempre vai estar comigo em toda e qualquer situação. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos em todo o tempo, entender que muitas vezes nossa alma está abatida. Entender que muitas vezes nós precisamos derramar e abrir nosso coração na presença do Senhor. E entender que muitas vezes nós, inclusive, precisamos chorar na presença do Senhor. Qual foi a última vez em que nós abrimos o nosso coração na presença do Senhor e choramos? Qual foi a última vez que nós
nos deleitamos na presença do Senhor e sentimos a Tua presença e nós choramos e nós agradecemos ao Senhor porque nós sentimos que Ele estava ali conosco. Qual foi a última vez em que nós choramos por aqueles que estão perdidos? Qual foi a última vez em que nós paramos e choramos e nos alegramos com aquele que chora e com aquele que se alegra? E aqui o salmista chorou. Onde quer que estejamos, e no meio de qualquer circunstância em que nos encontramos, seja aqui, seja no hospital, em outro país, em outra cidade, com doença ou sem doença, sozinho ou acompanhado, o salmista aqui nunca se esquece do seu Deus. Quando estamos sozinhos, muitas vezes no início clamamos ao Senhor, muitas vezes no início abrimos o nosso coração perante o Senhor, mas quando não vemos a resposta que queremos, nós simplesmente nos esquecemos do Senhor. Versículo 7. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas o salmista se consola em saber que todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eles são as ondas do Senhor Deus. E as coisas não acontecem aleatoriamente em nossas vidas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O que basta é nós entendermos esse propósito em nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que eu estou nessa fase em que eu, como salmista, estava aqui clamando a Deus. Em que eu oro ao Senhor, abro o meu coração para o Senhor. Muitas vezes a minha alma está abatida, buscando respostas. E nós precisamos continuar orando ao Senhor e não desistir de orar, porque, de acordo com a vontade dEle, Ele nos responderá. Irmãos, Deus não nos criou e esqueceu de nós. Ele não apenas nos criou, Ele cuida de nós, Ele dirige todas as coisas, incluindo as coisas terríveis que acontecem em minha vida e em sua vida. Isso não significa, irmãos, que possamos entendê-lo, mas nos dá o conforto em saber que meu Deus e meu Salvador controla tudo e direciona tudo para o fim que Ele mesmo propôs. E que muitas vezes nós não sabemos. A doutrina, entender a doutrina da providência divina, ela nos traz paz em nosso coração. E glória a Deus por isso. O salmista aqui não apenas levanta a sua mente a Deus, que está por trás de todas as coisas, mas ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia. E não é só isso, Deus nos dá a sua misericórdia. Observe no versículo 8: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo, e seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Deus não vai deixar o mal vencer. Ele sabe, o salmista sabia que ele iria receber a misericórdia do Senhor. É assim, à noite ele cantará os salmos ao Senhor e continuará orando ao Senhor. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Mas aqui, o que é que o salmista continua fazendo? O salmista traz as suas queixas ao próprio Deus. Observe no versículo 9: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Por quê? Que direito nós temos de levar as nossas reclamações a Deus? Que direito? Nós perdemos esse direito quando nos aproximamos de Deus em pecado. Mas por meio de Cristo Jesus você tem o direito de se aproximar do próprio trono de Deus e levar seus fardos a Ele, mas leve as suas reclamações a Deus com fé.
Traga suas reclamações a Ele com convicção de que Deus não é seu inimigo. Deus é seu amigo. Em todo o tempo, Ele é a sua rocha, seu protetor e seu defensor. E aqui eu quero concluir trazendo o último ponto. Obedecendo a Deus, obedecendo a sua vontade. Eu tenho lido um livro em que Deus tem ministrado no meu coração, chamado Tomando as Decisões Segundo a Vontade de Deus. Heber Campos Júnior. E aqui eu deixo uma dica para vocês. E esse livro, ele traz uma percepção sobre a vontade de Deus, em que muitas vezes nós buscamos sinais da vontade do Senhor. Mas a Bíblia não tem nenhuma base bíblica em que nós possamos buscar sinais para o Senhor. O que nós precisamos buscar é entender a vontade dele sobre nossas vidas. Muitas vezes falamos, olha, eu estou no centro da vontade de Deus. Sabe o que é estar no centro da vontade de Deus? É buscar santidade. Essa é a vontade do Senhor. E finalmente, lembre-se que nós como cristãos temos os nossos altos e baixos. Às vezes estamos alto, às vezes estamos no baixo. Às vezes estamos no baixo, às vezes estamos no alto. E nós precisamos assim, às vezes estamos tão revoltados com tantas coisas que nos acontecem que nós não assimilamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem direcionado para nós. E em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos entender e fazer o mesmo que o salmista fez. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele não buscou novos métodos, ele não buscou novos profetas. Ele buscou ao Senhor. No versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A vontade de Deus é essa mesma vontade que dirige as nossas vidas. Nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós devemos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Nós devemos fazer sempre a vontade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é dono, inclusive, do nosso coração. Temos o privilégio, irmãos, de conhecer essa verdade, que é a palavra do Senhor, a revelação verdadeira para nossas vidas. Nós lemos a Bíblia, escutamos sermões em que toca realmente os nossos corações. O que nós precisamos fazer é que durante a semana, aquele sermão que nós ouvimos no domingo, colocarmos em prática. E era isso que o salmista buscava, e era isso que o salmista fazia. Ele lembrava do que ele passou no templo, ele queria voltar, ele queria continuar ouvindo a palavra do Senhor e colocando em prática em sua vida. Nesse mundo de pecado, sempre haverá crises. E isso nos oprime, nos enche de ansiedade, depressão. A nossa fé, ela é fraca. Nesses momentos, o que você vai fazer? Primeiramente, pregar para si mesmo. Entender que Deus está no controle de tudo. Descansar e esperar nele. Levar nossas reclamações ao Senhor com fé, acreditando que Ele é nossa rocha. Tudo isso nós devemos a Cristo, que nos reconciliou com Deus e nos deu acesso ao Pai. O que nós precisamos fazer, em meio à crise, é descansar e esperar no Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações, mesmo em meio às nossas crises, mas que nós estejamos assim atentos, entendendo a santa e soberana vontade do Senhor em nossas vidas. Obrigado. Vamos orar, irmãos. Deus, nós louvamos o Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, que o Senhor ministrou aos nossos corações.
Ó Deus, como é maravilhoso saber e entender que o Senhor se importa com todos nós. E como é gracioso, ó Deus, nós ouvirmos do Senhor que o Senhor controla tudo e a sua santa, soberana vontade sempre está à nossa frente. Ó Deus, guarda nossas vidas, guarda nosso coração, nossa mente, em que em todo tempo nós possamos glorificar o Senhor, entendendo que esta é a sua perfeita e soberana vontade. Nós oramos com nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, nosso irmão e querido reverendo Francisco. Uma palavra muito oportuna para os nossos dias. Para o pessoal que está aí com a gente pela internet, tivemos um probleminha na metade do estudo dessa noite, com a transmissão, mas esse estudo estará na íntegra em nosso canal logo mais. Então, se você que estava aí no início da transmissão teve essa interrupção, depois retorne lá em nosso canal, que você vai encontrar toda essa ministração do Salmo 42 na íntegra em nosso canal. A todos os irmãos que estão presentes e você que está com a gente pela internet,